Muito bem, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Virada de Chave. Quem fala aqui é Matheus Acácio, do meu lado Felipe Ganzi, para mais um Fofocando. E no vídeo de hoje, cara, a gente vai falar sobre um cara que é um mito. Não, cara, para! Não é esse cara aí que eu tô falando, não é esse mito que eu tô falando. É um cara que é uma verdadeira lenda. Também não é esse, mano, calma. Com certeza a gente vai falar hoje sobre um cara que é sim um mito, é uma lenda demais. E esse cara de hoje, mano, é Warren Buffett. Aquele velhinho de 91 anos que normalmente estava estampado aí nas capas das Forbes e tudo mais, que já foi o homem mais rico do mundo. O que esse cara tem pra ensinar pra você? Como de costume, cara, não poderia deixar de mencionar, já deixa o teu like aí, já deixa o teu joinha, deixa o teu comentário. O que você achou de a gente trazer hoje esse velhinho pra trocar uma ideia com a gente? Esse velhinho não sou eu, hein? Que fique registrado que esse velhinho não é esse cara, nem eu. É o Warren Buffett. Cara, primeiro de tudo, é muito importante que você entender que a gente vai falar aqui sobre um cara que é tudo isso que a gente mencionou. Só que, além de tudo isso, cara, a gente vai pegar todas as lições que ele ensina, certo? Sobre algumas particularidades da vida dele. E o nosso compromisso, meu de Ganzi aqui, é fazer você conseguir entender isso dentro do contexto do mercado financeiro. Fazer você entender isso dentro da tua realidade. Porque às vezes a gente pode pensar lá no velhinho de 90 anos, que é um bilionário e tal, e você pode pensar assim, mano, mas a gente tá falando de um cara que é muito rico aos 90, aí não tem nada a ver com isso. Mas a gente tem que entender, cara, que esse velhinho de 90 anos, ele já teve 16, ele já teve 21, ele já teve 30 e 40. Então, quais decisões ele tomou lá no início que fizeram a diferença na jornada dele? Saber como ele pensava lá atrás pode ser justamente isso que você precisa hoje, nos teus 16, nos teus 30, nos teus 40, sacou? Esse é o nosso compromisso para o vídeo de hoje. Adiantando, cara, esse vídeo vai ser dividido em, no mínimo, umas 2 ou 3 partes, então vai acompanhando que essa série, mano, promete, vai ser muito foda. Bom, eu não poderia falar sobre Warren Buffett sem comentar algumas particularidades, algumas curiosidades da vida dele. E certamente, algumas, por exemplo, o início de tudo ele nasceu numa cidade dos Estados Unidos chamada Omaha, certo? Ele fala que quando ele era criança ele gostava muito dessa cidade, era a paixão dele. E em algum tempo, algum momento, ele e a família tiveram que se mudar, mas ele gostava tanto que depois ele voltou para essa cidade que era a sua cidade natal. Hoje, no dia que a gente está gravando esse vídeo, dia 30 de agosto, é o aniversário desse velhinho, cara. O aniversário desse cara que hoje está fazendo 91 anos. Outra coisa que eu tenho certeza que você não sabia sobre o velhinho é que, por incrível que pareça, cara, a gente só vê a cara dele estampada aí hoje com 90 anos. Mas quando jovem, mano, o cara era bonito, tá? O cara assim, ó, bonito e bilionário. Tu pensa aí, viu? Tu pensa aí, cara. Ai, que dor! Outra coisa que pouca gente fala a respeito, mano, pouca gente sabe, o Warren Buffett, por incrível que pareça, já foi preso pela polícia. E a gente vai contar sobre isso na parte 2 desse vídeo, beleza? E mais um detalhe, ele conta que quando ele era criança, ele ganhava uma mesada, e essa mesada era de 5 centavos por semana. Fechou? Agora sim, cara, a gente falando, agora que você já entendeu um pouco sobre o Warren Buffett, já viu algumas curiosidades da vida dele, o vídeo de hoje a gente vai tratar sobre algumas coisas que estão muito relacionadas com o mercado financeiro em si. A gente tá aqui para falar não somente do dinheiro que ele tem, mas principalmente de quem ele é, a pessoa que formou isso, certo? E uma das coisas que fica marcada na personalidade de Warren Buffett é o seguinte, cara, ele conta que lá no início, na juventude dele, ele era muito tímido e ele tinha muito medo de falar em público. Isso é muito interessante porque ele fala até de uma história do casamento dele, que no casamento dele, ele, por algum momento, ele esqueceu os óculos e aí ele percebeu que ele não via ninguém no casamento e ele preferiu ficar sem os óculos para que ele não visse ninguém e nada acontecesse ali, entendeu? Que ele não precisasse passar por isso. Algo muito interessante que ele conta também, cara, por ser tímido, por ter medo de falar em público, é que ele fez treinamento com um cara chamado Dale Carnegie. Você já deve ter tido contato com alguns livros desse cara. E é interessante porque eu já tive contato com os livros do Dale Carnegie, já sabia sobre o Warren Buffett, mas nunca tinha feito o link de que os dois poderiam ter se conhecido em algum momento. Nunca tinha feito o link que o mesmo Dale Carnegie que ajudou a mim com os livros dele, também ajudou o Warren Buffett a ser uma pessoa melhor, a poder trabalhar a habilidade que ele precisava, que era, no caso, de poder falar em público. Olha que interessante isso, né? E aqui, cara, certamente a gente chega num ponto interessante. É natural você pensar que hoje em dia, você olha lá no Instagram e tem um trader que é super descolado, que faz grana e tal, mas que sabe muito bem como falar em público, que não tem problema em mostrar a sua vida e tal. E talvez alguns pensem assim, mano, mas pô, como é que eu vou conseguir fazer isso se eu sou tão tímido, se eu sou tão retraído? Toda vez que você pensar nisso, lembre que Warren Buffett também era assim como você, talvez. Talvez você que tá aí pensando que é muito tímido pra isso e tal, cara, você poderia, assim como muitos, que você simplesmente não sabe que existem porque não estão mostrando, não estão criando conteúdo e tudo mais, assim como muitos, você poderia simplesmente estar fazendo tua grana aí em silêncio e tá tudo certo também, não tem problema, entendeu? E ele garante, as pessoas que estão muito perto dele garantem, que ele jamais teria chegado onde ele chegou se ele não tivesse feito esses treinamentos com o Carter e principalmente tratado todas as fraquezas. Então o grande segredo dele ali, que é uma característica que começa a ficar evidente na personalidade dele, a gente não tá falando só de um cara tímido, a gente tá falando de um cara que era incapaz de estar em qualquer ambiente público. E ele, entendendo essas fraquezas, ele foi atrás da solução, para minimamente corrigir elas, porque ele entendia um grande talento em outras áreas, mas foi tratar essas fraquezas. E daí uma
característica muito importante para se perceber no Warren Buffett, que nem sempre é o talento nato que tu nasce com ele, que vai te deixar milionário, nem sempre é o Lionel Messi, com toda a sua habilidade e genialidade, às vezes é o Cristiano Ronaldo, que treina 18 horas por dia. Top. Inclusive, tem algumas entrevistas que ele já deu, que, por exemplo, ele fala que na parede onde ele coloca alguns certificados, ele deixou de colocar alguns certificados, por exemplo, da universidade, mas ele colocou o certificado do treinamento que ele fez com o Dale Carnegie, porque ele fala que isso foi fundamental na jornada dele. Talvez ele não teria chegado onde chegou se ele não tivesse tratado isso. Esse ponto é interessante, Matheus, porque quando tu fala do que ele pendurou na parede, tu vê mais uma característica, ele valoriza o que fazia diferença para ele, não o que os outros estavam dando valor. Porque para a família, para a comunidade, para os pais, talvez o diploma da universidade era mais importante. Não, ele entendeu que o diploma da universidade era tão pouco relevante para o que ele estava fazendo, que a relevância estava em um cara, num treinamento fechado que ele fez e que de fato fez a vida dele mudar. Então, assim, é até valorizar muito mais o que é essencial para ti do que os outros valorizam, né? Boa, cara. Muito top pensar nisso. E isso é interessante, porque assim, não necessariamente você precisa mudar quem você é. Certo? Tipo, tem que ser uma pessoa totalmente diferente para então operar no mercado financeiro? Cara, não necessariamente. Mas a questão é, você não é obrigado a mudar quem você é, mudar a tua essência, mas naqueles pontos onde você vê que necessita de melhoria, show de bola, entendeu? Você precisa fazer isso então, beleza? Uma outra curiosidade sobre a vida de Warren Buffett, cara, é que desde pequenos ele fala que ele lia muito, que ele sempre foi apaixonado por leitura. Inclusive, ele mesmo menciona que o primeiro contato que ele teve com algo chamado juros compostos, que hoje ele menciona que é a 8ª maravilha do mundo, o primeiro contato que ele teve com os juros compostos foi em um livro que ele leu. E a gente vai falar sobre isso, mais sobre esse livro, lá na segunda parte desse vídeo. Mas já fica claro aqui que ele era alguém que estudava muito, era um pouco mais nerd e tudo mais, e foi justamente esse estudo que introduziu ele no mundo onde ele pertence hoje, no mundo onde ele domina hoje. E as pessoas próximas a ele, Matheus, citam que em 80% do tempo dele ele estava lendo alguma coisa. E esse é o nosso famoso 80% do tempo no trade a gente espera e não vai ficar apertando o botão. Warren Buffett na vida dele, 80% das horas produtivas do dia dele ele estava lendo conteúdos aleatórios, estudando e tudo mais, e não comprando ação, investindo, multiplicando. Só 20% dele ele estava botando a força braçal, assim, o resto era toda a força mental que ele estava trabalhando. Isso é bem interessante porque isso a gente traz e repete muitas vezes de outras formas nas nossas aulas aí, nossas dicas sempre. Top. Até porque, né, cara, isso é massa que você falou, porque assim, hoje em dia, muitas entrevistas que já foram feitas com o Warren de hoje, ele menciona que ele ainda é o mesmo cara que passa, tipo, 80% do tempo lendo, entendeu? Não é 80% do tempo clicando, não é 80% do tempo ligando lá para negociar ações e tudo mais. Cara, pensa, o cara tem um conglomerado de centenas de empresas, certo? É sócio de muitas empresas, tem toda a fortuna que tem, ele tem muita gente para clicar no botão, ele tem muita gente para poder ligar, para poder fazer isso e aquilo. Então, o que ele faz? O que ele continua fazendo até hoje que produz esse resultado? Saca? É aí onde está a diferença, cara. E aí, já pegando o gancho disso, cara, de como ele era, de gostar muito de ler, de ter muita habilidade com números, ele mesmo menciona isso, que ele sempre gostou muito de números. Tem uma outra parte também que ele fala que ele sempre foi muito competitivo. E que isso se refletia lá no início dele, quando ele era criança ainda, mas que com certeza se repete hoje também. E isso é interessante, né, Gans? Porque a gente tava falando sobre isso antes, cara. Tipo, o quanto isso deve refletir no game dele. Que enquanto talvez tem alguns que estão ali, cara, que poderiam, que ele gostaria, por exemplo, de pagar pra ter um almoço com um cara como o Warren, esses caras, tipo, que estão ali num game que pensam só na grana em si, o Warren Buffett tá num nível tão competitivo que o jogo dele é muito maior do que a grana que ele conquistou. Que o jogo dele é muito maior. Sempre foi, de ver ele lá com os 20 e poucos anos e tal. Nunca foi aquela ideia de, se eu botar $1.000 aqui, quanto é que eu ganho por mês? O jogo dele sempre foi de alta performance, de fazer o melhor que ele podia fazer, de superação dele mesmo e de comprovar aquelas lógicas de juros compostos que ele estava lendo e estudando e ele queria aplicar e ser o melhor naquilo, assim. Então, nunca foi dinheiro pelo dinheiro. Óbvio que depois que tu atinge uma determinada fortuna, a partir dali o dinheiro é só troféu, mas foi troféu pra ele sempre. A gente tá falando de um cara que estava recluso no quarto dele, nerd, que gostava de ler, com pouca convivência social, e que os desafios dele eram todos muito internos. Aqui a gente começa a entender um pouco algumas coisas do perfil. E mesmo assim, ele não achou que isso resolveria tudo. Ele vai buscar tratar as fraquezas sociais dele, inclusive, mais pra frente, porque ele entendia que no futuro seria indispensável. Perfeito. Isso reflete até mesmo na personalidade dele, no seguinte sentido, né? Tipo, que ele nunca foi um cara que, por mais que acumulou muito, ele nunca foi um cara que pegou isso que ele acumulou para poder exibir ou para poder mostrar o quão poderoso ele era e assim por diante. Inclusive, um dos pontos que a gente fala aqui é, por exemplo, o fato de que ele, até hoje, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, ele é viciado em McDonald's e Coca-Cola. Cara, ele menciona em alguns pontos que a esposa dele é quem dá o dinheiro pra ele poder comprar um McDonald's, entendeu? Que, tipo, o café da manhã do cara custa $3, tá ligado? E o teu guru aí mandando tomar suco verde e meditar antes do trade, hein, Matheus? Pois é, cara. Aí você entrou nesse assunto porque algumas entrevistas com ele falam, né, cara, que ele é viciado em Coca-Cola. Que, tipo assim, é uma das paixões dele, que no caso, ele depois de um tempo acabou se tocando, né, tem que dar uma maneirada, eu tô com 90 anos e tal. Mas o cara, tipo, gosta muito, né? Gente como a gente. Não é um cara que, tem que tomar suco verde todo dia e não sei o que lá.
É um cara que gosta de fast food também, tá tudo certo com isso, cara. A gente não tá falando aqui de um superdotado, um matemático e tudo mais, entendeu? Essa é a sacada em si. Tem a parte onde sim ele é um gênio, tem a parte onde sim ele fez um game muito diferenciado da maioria, mas tem a parte onde ele é gente como a gente, onde ele gosta de comer o Mac, a coca dele e tá tudo certo, entendeu? Ele é um cara absolutamente comum, normal, com todos os desafios e desejos lá dos 20 e poucos anos, com cara, todos os dilemas que eu passei, que tu passou, que a galera que tá nos assistindo passou, esse cara passou em algum momento, ele é um cara absolutamente comum, assim, e a beleza de conhecer um pouco a história dele tá aí, é conseguir relacionar as coisas, né? Perfeito, exatamente. Por fim, cara, uma das últimas curiosidades do vídeo de hoje, certo? Depois você vai entrar na parte 2, a gente vai falar do game dele em si e como isso está relacionado com o mercado financeiro. A gente vai falar, inclusive, de alguns dos pilares da estratégia dele, que ele chama, se não me engano, é estratégia do círculo, alguma coisa assim que ele fala. Mas, por último, uma das curiosidades é quando perguntam pra ele assim, quais foram os pontos decisivos da vida dele. E surpreendentemente, cara, por exemplo, se eu perguntasse pra você hoje, quais foram os pontos decisivos da tua vida? Talvez você falaria o quê? Ah, foi o meu primeiro milhão? Foi o meu casamento? Foi o dia que, sei lá, eu sofri um acidente e nasci de novo e tal? Cara, quando fizeram essa pergunta para Warren Buffett, ele deu duas respostas. Ele disse que teve dois momentos decisivos. Primeiro, que é muito curioso, ele falou que foi o momento do nascimento dele, certo? Isso certamente dá alguma coisa para pensar. E o segundo momento decisivo da vida dele, ele fala que foi quando ele conheceu sua esposa, Susan Buffett. Essa primeira resposta dele é muito curiosa, né? Porque é uma resposta improvável, e daí a gente tem que pensar, é uma resposta improvável de um cara que tem resultados improváveis também. O cara citar que a data mais importante da vida dele é o dia que ele nasceu, eu não tive o prazer de conversar com ele 15 minutos para dizer, me explica isso. Mas a leitura que eu faço é, ele atribui ao ponto de, no momento que eu nasci, eu tenho tudo o que eu preciso para construir a história que eu quiser. Ele atribui o valor a toda a oportunidade. Agora ele tem o direito de criar o futuro que ele quiser, assim. Então, é realmente improvável, mas é de um cara com resultados improváveis. Eu, quando li isso, assim, parei pra pensar por alguns minutos, assim, porque possivelmente a gente falaria do primeiro milhão, do dia que nosso filho nasceu, sabe, de alguma coisa assim, do dia que o cara ganhou na loteria, sei lá, o dia que eu comprei Bitcoin a $1 e agora vale 50, as pessoas lembrariam de grandes viradas de chave, assim, e o cara simplesmente citou, o dia que eu nasci é o dia mais importante. No mínimo pra se pensar, porque a partir daí tu tem tudo, só depende de ti. Exato, é como você falou, né, tipo, ele viu o nascimento como uma oportunidade, e às vezes a gente pode relembrar de momentos da nossa adolescência ou da novela que você já assistiu, que tá lá o adolescente falando que ele nunca pediu pra nascer. Entendeu? Então olha como faz diferença você pensar nessas coisas, cara. Não é, eu nunca pedi pra nascer, não é achar que a vida é um acaso, coisa assim. O cara agradece por essa oportunidade porque ele teve tempo de construir tudo que ele construiu. A segunda resposta dele, quando ele fala da esposa, também eu enxergo assim como uma humildade de perceber que ele, como todo ser humano, é incompleto e tem as suas fragilidades ali, e que de fato foi um marco na vida dele porque ele encontra um pilar que possivelmente foi ele que comprou e vendeu as empresas, foi ele que investiu, foi ele que fez as melhores análises possíveis. Mas eu acho que isso só foi possível por em algum momento também ele ter encontrado essa outra parte aí que sustentava, que acreditava nos sonhos dele, que compartilhava com ele e que segurava a onda dentro de casa sempre que ele precisou. Então ele cita a esposa, agora, com mais de 80 anos, ele deu essa resposta aí, mas ele olhar para trás e perceber que o nascimento foi a grande oportunidade e o casamento dele com a pessoa certa, talvez o grande pilar ali para ele sustentar os sonhos que ele queria construir. Exatamente. E cara, já que você mencionou essa questão da esposa, vou dar um spoiler aqui do que a gente vai falar nos próximos vídeos. Se você acha que você tem uma relação complicada ou que a tua relação matrimonial é um pouco diferenciada, espera até tu ver exatamente a história matrimonial do Warren Buffett, tá? E parece que o casamento dele é um comercial de margarina, não é? Não, nós vamos falar disso na segunda parte ali, e é no mínimo curioso. Tem uns bagulho muito louco aí, cara. E a propósito, quando a gente fala da esposa dele, cara, tem algumas partes onde a esposa dele aparece em entrevistas e tal, quando ele menciona a esposa também, fala que diferente dele, ela sempre foi muito mais ligada a ajudar as pessoas, até mesmo ajudar pessoas que ela não conhecia, ou pessoas que talvez ela não concordasse, mas ela ajudava mesmo assim, e que ela nunca ligou tanto pra grana, nunca ligou tanto pra dinheiro ou para o sucesso dele. Só que tem alguns momentos em que, algumas entrevistas que ela fala assim que, quando falava com ele sobre o assunto, que ele dizia assim, eu vou ser, um dia, o homem mais rico do mundo. E ela fala que a primeira vez que ela ouviu aquilo, ela ficou tipo, como assim? Como é que você tem tanta certeza disso? E cara, se você quer saber como é que o Warren Buffett tinha certeza que um dia ele seria considerado o homem mais rico do mundo, como é que ele conseguiu acumular uma fortuna fazendo algo que poucos fazem, fica ligado, porque no vídeo 2 e no vídeo 3 a gente vai falar sobre o mindset dele voltado para os negócios, para o business em si, e a gente vai falar também das estratégias que tornaram ele o homem mais rico do mundo. Então, um salve para você, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal falando também, fofocando sobre a vida de Warren Buffett. Deixa o teu like aí, deixa o teu comentário, envia para um amigo que precisa saber dessa história desse cara que é incrível, e a gente se vê na parte 2 desse vídeo. Tamo junto, valeu, até a próxima. Valeu, até a próxima.